Olá, estamos começando mais um episódio do Direito na Rede. Eu me chamo Bárbara Toledo, estou aqui com meu amigo Ângelo Filho e temos uma convidada especial hoje, uma mulher, mãe, empreendedora e advogada, Vanessa Cardial. Seja muito bem-vinda. Obrigado, boa noite a todos. Seja bem-vinda, minha amiga, a sua história é uma história incrível de superação. E desde já, parabéns e obrigado pela aceitação do nosso convite. Vamos falar um pouquinho sobre a sua infância. A sua infância não foi tão fácil. Por favor, fale um pouquinho como foi a sua infância, a infância da Vanessa Cardial. Certo. Tudo bem, obrigado pelo convite também, né? A minha infância não foi tão boa, né? Deveria ser para todas as crianças, né? Mas não foi. Porque a minha mãe foi mãe solo, porque o meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano de idade. Eu nasci em Recife, Jaboatão, Pernambuco. Sim. Aí, estava lá, quando meu pai faleceu, minha mãe retornou. Aí veio morar perto da família. E, com muito sacrifício, cuidou de mim, do meu irmão, sozinha, sem ajuda de ninguém. E ela trabalhava muito. E nisso, a gente não tinha com quem ficar para ela poder trabalhar. Eu me lembro de momentos que a minha mãe tinha que deixar a gente sozinho dentro de casa e um vizinho, uma vizinha que tinha que olhar, e era só eu e meu irmão. E nisso foi assim uma boa parte da minha infância. Para ir para a escola ela não tinha como levar, não tinha, e isso eu fazia tudo sozinha. Eu ia para a escola só. Eu tinha que fazer minha comida só, tudo, que o trabalho dela, como ela trabalhava em hospital, ela ficava muito tempo lá, né? Eu hoje, fazendo uma retrospectiva da minha vida, eu vejo que foi Deus que cuidou de mim e me protegeu, porque eu me lembro que eu estudava, não sei se vocês sabem onde é o Rui Palmeira, um colégio que tem no Vergel, Sim. e eu moro no Prado, próximo à praia. E eu ia sozinha, de manhã, 7 horas da manhã, sozinha. Uma criança, eu acho que eu tinha 8 anos, 9 anos, sozinha, para uma escola de um bairro a outro. E teve um momento que... É Deus que me preocupa, porque hoje uma criança não vai numa venda sozinha. Não, exatamente, não porque os tempos também são outros, né? Se pegar a realidade de antes para de agora. Eu me lembro de um episódio que tinha um cara que me seguia. E eu morria de medo, aí ficava entrando nas ruas e me escondendo dele, e ele me seguia mesmo. Oxe, eu entrava em desespero. Aí até que um dia eu fiz amizade com o pessoal na escola, aí... Por isso que eu digo que é Deus, viu? Aí eu fiz amizade com essa menina, ela virou minha amiga e tal, e ela, vamos pra minha casa. Aí tem aquele negócio de levar pra fazer trabalho em casa. Quando eu cheguei na casa dessa minha amiga, o maluco que me seguia, não era irmão dela. Menino, Eita. Quando eu vi o homem, eu gelei, eu tremi, eu fiquei, meu Deus, esse homem é o que me segue, é o que vai me matar. Eu já pensava que ia me matar. Aí eu contei tudo pra ela. Aí ela, não, eu vou conversar com ele. Aí disse que ele tinha problemas mentais. Aí, mas ele não faz nada, eu digo, mas ele me segue, né? Aí foi quando, graças a Deus, Deus fez ela, acho que a gente se conhecer pra ele não fazer nada comigo. E era sempre isso que acontecia na minha vida. Tinha alguma coisa que poderia acontecer, aí Deus me livrava. E minha mãe, na minha recordação, sempre foi ausente por conta do trabalho e muito rígida comigo. E a gente sempre tinha muito conflito, porque um fardo era mais pesado para mim do que para o meu irmão. O meu irmão era tudo bem mais tranquilo, ela conseguia fazer melhor para ele. E nisso foi criando uma revolta dentro de mim, que aquele negócio, minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. A gente vai criando na cabeça aquilo, né? Que às vezes nem é. Todo pai diz que gosta do filho igualmente. Mas eu acreditava que não. E nisso foi criando aquela revolta, aquela raiva dela, de tudo, de morar lá, de estar junto com eles. E a minha vontade maior era sair de casa. Sempre aquela força de não quero mais morar aqui. Eu era revoltada, sempre fui. Todo mundo diz, né? Que eu sou revoltada, sou amargurada, porque eu tenho muito ódio assim nas coisas. Muito, para qualquer coisa, tem um
um fervor dentro de mim, que tudo que eu vou fazer é muito intenso. Não à toa é advogada. Né? E ela já atuou no júri, viu? Não é isso. Todo mundo diz, vai Maria, ela vai... Na faculdade mesmo, todo mundo já via como eu era bem, tudo é meu, é muito intenso. Ou é 8, todo mundo diz que ou é 8 ou é 80. Ou eu gosto demais ou eu não gosto. Aí, eu peguei e tinha essa vontade de sair de casa e não queria estar lá. E eu acho que foi isso que me motivou a correr atrás dos meus sonhos. Se eu queria sair de lá, eu tinha que arrumar um meio, que não era sair de qualquer forma. Aí comecei a trabalhar com 13 anos, comecei como antigamente... Hoje é jovem aprendiz. Sim. Na minha época, que eu não sou tão jovem, era office boy, que era os meninos, e mulher era office girl. Aí era um contrato que tinha, acho que hoje tem a Soprobem. Na minha época era a Soprobem e outra, que tem ali na praia. Aí você fazia um contrato com eles, ele levava você para alguma secretaria do estado, município, alguma coisa, e você ficava em um setor, levando os documentos. Um ofício, vai lá na secretaria, leve lá e pega, que antigamente tudo era no papel. Sim. Aí eu tinha que levar. Eu trabalhei na Uncisal, na Cesal, era mais na parte da saúde. Conheci muitas pessoas, foi bom, aí até os meus 18 anos. Aí depois comecei a trabalhar em comércio, né, que não consegui ficar. De maneira formalmente, né, carteira assinada. Isso, trabalhei vendendo sapato na Abis, trabalhei no bingo, na época tinha bingo aqui, né, o meu era ali na Praça dos Palmares. Trabalhei no bingo, trabalhei vendendo móveis de porta a porta. Era uma revistinha que a gente saía e ia na porta de cada pessoa oferecendo. Então, você já fez um trabalho prévio da advocacia, que é esse lidar com as pessoas, porque quem trabalha com vendas, principalmente essa questão do porta a porta, é saber lidar com o ser humano. Isso. E a nossa profissão também envolve muito saber lidar com o ser humano. Tanto do nosso cliente, como também da parte adversária. E aí, você falando da sua mãe, que sempre foi rígida, e você reconhece que ela era ausente, não porque ela queria, mas porque precisava, né? Acredito que precisava trabalhar. E hoje, com a maturidade, você como mãe, você consegue enxergar que aquela educação, o comportamento dela, né, e essa rigidez, não seria um preparo para te moldar como mulher, como mãe, e até às vezes de ter aquele medo de que você passasse por algum certo tipo de dificuldade, então, mas como uma forma de fortalecimento, que não é o ideal que a gente quer ser fortalecida no amor, não é verdade? Verdade. Mas as circunstâncias da vida às vezes nos levam para esse caminho, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu trago isso muito para mim, de algo que os meus pais me ensinaram, que antes, quando eu não tinha maturidade, eu achava, ai meu Deus, pra que isso? Pra quê? E hoje eu disse, meu Deus, obrigada, que foi necessário. Exatamente. Isso. Boa pergunta. Eu estava com isso em mente, mas não sabia como puxar. Hoje, eu vejo que nem eu disse, foi necessário. A gente, com a evolução, a gente cada dia tem que evoluir. E eu refletindo, eu sei que a gente vai criando mágoas, não é o certo, a gente não é o ideal para uma criança, mas na dificuldade que se faz a pessoa. Eu acho que com grandes dificuldades, grandes lutas, que se faz um homem, uma mulher, não era para ser, mas foi assim que eu hoje reflito e vejo que o que ela pôde me dar foi o que ela podia na época, e graças a Deus, foi bom em partes, porque eu construí tudo que hoje eu tenho, graças à minha vontade, esse ódio de querer sair, de querer lutar, de querer fazer tudo sozinha, porque eu aprendi a me proteger só. Eu aprendi a fazer tudo só. E na minha cabeça, como eu não tive um pai, querendo ou não, a referência masculina ela é muito importante. Com certeza. E como eu não tive, eu não sei o que é isso. E hoje, escutando muito áudio de vídeos de psicólogos, disso, aquilo outro, eu vejo que é importante a referência masculina na vida de qualquer pessoa, e principalmente de uma mulher. E eu não tive. Aí, quando você não tem, você se torna como se fosse
querendo ser o homem, né? Fica na parte masculina. Por isso que eu acho que eu brigo demais por conta disso, porque eu sei que ninguém vai me proteger. Eu não tenho uma pessoa que eu pense assim, eita, meu pai vai me proteger se fulano fizer isso comigo. Então, eu criei essa rigidez em mim de qualquer pessoa que vier, eu já vou logo com 7 pedras na mão. Comigo é assim, todo mundo já quando vem falar comigo, pisa em ovos, porque ou o que tento falar, eu falo, porque é a minha autodefesa. Eu já digo logo, é a minha autodefesa. E eu percebo também que a gente não tem o autocontrole em tudo na gente, né? E eu, por não ter esse negócio muito intenso, que eu tenho que trabalhar isso para ser uma pessoa mais plena, calma. Até quando eu tô nervosa, a minha voz excede, eu falo mais alto. A expressão facial deve mudar também. Às vezes eu estou falando, eu não estou brigando, mas eu estou tão intensa que a minha voz fica tão alta que as pessoas acham que eu estou brigando, que eu já vou avançar, mas não é. Eu digo, eu estou falando normal, minha gente. Não estou brigando, mas é de mim, mas foi isso. E hoje eu refleti, vi que, graças a Deus, foi necessário... tudo isso, perdoei minha mãe, que eu a culpava muito, né? Eu achava que todos os problemas... Porque a gente quer sempre culpar alguém. Sim, a gente nunca quer se responsabilizar. A gente nunca é responsável pelos nossos erros, é sempre alguém. E eu achava que era mais fácil culpar ela, porque ela é a mãe, aceita tudo, ela vai perdoar. Então, achei que aquilo ali, hoje, refletindo, eu achei ela para culpar. Eu não consigo isso, eu não faço isso por causa de você, porque você não fez isso por mim, né? A gente, quando briga com o pai e mãe, você não fazia isso por mim, você não me deu isso, você aquilo. Tenta passar na cara tudo que já teve. O que não já teve. Passou, verdade. Aí, pra mim, eu vi que eu achava que ela era a culpada, mas não. Foi o que ela pôde dar no momento, foi o que ela... podia fazer, e isso me moldou a ser uma guerreira, que eu sou guerreira. Eu reconheço que tudo que eu passei não é qualquer um que consegue. Não é. Se você analisar, eu já ouvi tanta coisa. Em todos os cantos que eu ia, por eu morar num bairro periférico, como ali no Prado, na parte que é chamado Ouricuri. Não sei se vocês sabem. Sim. Eu já ouvi pessoas me chamarem de suburbana, essa suburbanazinha. Eu acho que quando até comecei a namorar com meu esposo, foi dito isso a ele. Você vai ficar com essa suburbanazinha, ou senão, ela mora na favela, uma favelada. Ela é isso. E eu sempre tive isso e eu tirava de letra. Não me importava, porque para mim, o bairro que eu morava era maravilhoso. Que não acontecia de nada de errado comigo e era perfeito. E hoje, eu analisando, a maioria das pessoas que cresceram comigo, a maioria foram presas, outras mortas, os amigos de infância. E eu, querendo ou não, por isso que eu me digo que eu sou uma guerreira. Eu cresci, mudei, saí do ambiente. É necessário a gente sair desse ambiente para você crescer e evoluir mentalmente em tudo, né? E prosperar, querendo ou não, a prosperidade vem do ambiente onde você está. Das pessoas com quem você anda. Por isso que eu tinha a vontade de sair. Hoje eu reconheço que essa vontade de sair dali era isso. Era maior do que mim mesma. Porque eu acho que se eu continuasse lá, eu acho que eu teria a mente que todo mundo que mora lá tem. E entrasse para essa estatística que você acabou de falar. Isso. A estatística, eu estaria lá sendo só mais um do pessoal de lá, que ainda continuam achando que aquilo ali é a realidade deles. E aquela realidade não era a minha. Não era o que eu queria para mim. Ela mostra que não é uma pessoa conformada, né? Não. E agora, conte pra gente, por que o direito? Porque você falou aí que sempre trabalhou, foi de porta em porta, trabalhou desde os 13 anos, Isso. office girl, trabalhou no bingo, mas por que você escolheu o direito? Por conta disso, de querer debater. Eu tenho um primo do meu esposo que ele faz, deve ser difícil tu vencer uma briga com a Vanessa, porque ela debate, ela rebate tudo. Eu tenho isso de sempre rebater, de sempre discordar, de sempre questionar.
E eu gosto de vencer uma briga. Por isso que eu digo que eu sou arengueira. Eu gosto de ganhar. Eu não sou de, vamos brigar e, eu vou me dar por vencida. Não vou. Eu posso até perder, mas lá na frente eu digo, peraí, não, eu vou vencer. Eu tenho que ir lá ganhar essa briga. Aí eu sempre tive isso comigo e também que advogado tem o status, né, se arrumar. Eu tenho até uma brincadeira no escritório que eu trabalhava, da doutora Ana Quilza, que a gente dizia, eita, a gente tem que botar a fantasia de advogado, né, para ir em um fórum. Tem que se fantasiar. E agora você tem uma ideia que é verdade isso. Tinha uma época que eu ainda não estava estudando ainda na faculdade, aí ela dizia, Vanessa, tem como tu ir lá no fórum, eu era estagiária dela, pedir andamento nesses processos, porque ligar não resolve, né, na vara. Aí ela me dava, eu levava as pastas, na época era de pasta ainda. Processo físico, né? Aí tu vai lá, pede andamento nos processos e tal. Aí eu botava a roupa fantasiada de advogada, eu botava o blazerzinho todo arrumado. Quando chegava lá no fórum, naquele balcãozinho, pois não, doutora. Aí eu digo, me chamaram de doutora. Aí eu chegava no escritório, me chamaram de doutora. Ela, se acostume que você vai ser uma doutora. Aí eu era uma estranha, até quando eu me formei, tirei a minha OAB, quando as pessoas chamavam de doutora, eu achava estranho. Eu dizia, doutora, nada a ver, o povo me chamava de doutora. Por quê? Aí ficava, até a pessoa se acostumar demora, viu? Aí era isso mesmo, era essa vontade de gostar desse debate que eu tenho, né? E olhando, analisando a sua história, não foi fácil você ingressar no curso de Direito. Você ingressou porque, assim, você vivia uma vida, como diz o verbo popular, na correria. Isso. Era correria. Correria. Trabalhava aqui, trabalhava ali, estudava. Você precisou fazer o FIES. Isso. Para poder ingressar no curso de Direito e fazer a sua faculdade se formar. Conta pra gente. Mas antes, doutora Bárbara, eu tenho uma curiosidade. Antes de você responder essa pergunta, como foi para você pedir para sua mãe para trabalhar aos 13 anos de idade? Boa pergunta. Não, eu só... Porque assim, ela disse que conflitava, né, com a mãe em relação... Eu falei, meu Deus do céu, aos 13 anos... Na realidade, a minha mãe tem isso de que a mulher, o melhor marido da mulher é o emprego. E tá certo, entendeu? Né? Ela... Concordo. O negócio dela é que tem que... Como ela trabalhava muito e ela só não teve ajuda de ninguém também, ela sabia que ela só conseguia se trabalhar. Então, e o dinheiro, naquela época, era muito pouco. O salário mínimo, eu lembro, quando eu era pequena, na minha mãe, eu acho que era 80, 100 reais. Era o salário mínimo. Entendi. A gente vivia com muito pouco. Então, se a gente trabalhasse, ajudaria também. Meu irmão começou também novo, com um office boy, e depois foi eu. Que o meu irmão é mais velho do que eu. Ele começou... Aí ele foi, viu que era bom, era ótimo, que não era trabalho braçal nem nada, era você lidar com documento. Aí depois foi eu. Ela sempre colocou. Aí ela, como ela trabalhava em hospital, ela foi falando com fulano, coloca ela também e tal. Ela que incentivou também a trabalhar. Por isso que eu digo, eu que criei, que quis culpá-la em tudo, mas ela também que ajudou no meu crescimento. A rigidez dela foi o que fez eu evoluir. Entendi. Aí você trabalhou em vários lugares, trabalhou no bingo, trabalhou vendendo porta a porta. Isso. Doutora Bárbara, e ali já estava nascendo dentro dela um espírito empreendedor, sem ela saber. Já ela vai contar essa parte da história dela. Nascendo ali um espírito empreendedor. E ela estava falando aí que ela gosta de dar briga, né? Que ela gosta de dar briga. Mas ela transferiu esse espírito dela de briga, de ser intensa, em abrir os empreendimentos dela, porque ela mete a cara. Daqui a pouco ela vai contar. Agora, por favor, responda aquela pergunta, como foi para você fazer o FIES, ali trabalhando para ingressar no curso de Direito. Pronto. Aí quem começou, na realidade, foi meu irmão. Ele ingressou fazendo enfermagem, aí ele pegou e disse, por que tu não faz também e tal? Aí eu falei, como se a gente não tem dinheiro? Aí ele pegou e disse, não, tem um FIES e tal, vê se tu consegue e tal. Aí eu, tá bom. Aí a gente procurou saber como era, aí eu fiz o meu, coloquei a coitada da minha mãe como fiadora. Tá vendo que eu quero culpar ela em tudo? Eita, Aí na época que eu fiz, tinha que botar um fiador, aí eu botei ela. Aí eu entrei, aí eu peguei e disse...
Bora, mãe, também fazer. Foi assim, tudo um puxando o outro. A gente se briga, se mata, mas depois todo mundo tem que estar junto. Aí tenta também. A minha mãe foi também. Aí ela fez farmácia. Ah, cada um Foi. dos... Como não pagava pelo FIES, Sim. vamos tentar. Se conseguir, a gente entra. Aí meu irmão estava na enfermagem, eu fui pro direito e minha mãe farmácia, que ela sempre trabalhou na parte da farmácia, nos hospitais. E ela fez. E ela terminou também, concluiu o curso. Aí... Por causa de você. Foi. Tá Aí vendo? nós duas íamos pra faculdade. Olha, Aí, que legal, né? Foi. Aí, muito difícil. Pegava ônibus, tinha um momento aí a trabalhar. Quando eu comecei, estava trabalhando. Depois perdi o emprego, aí fiquei desempregada. E fazendo a faculdade, até conhecer. O curso de Direito é bom que você conhece muita gente. E, querendo ou não, pessoas de várias classes sociais, né? Sim. E graças a Deus, o curso de Direito tem muita gente rica. Eu era a pobrinha. Aí teve uma conhecida que tinha acho que era a cunhada dela, que era dona de um escritório de arquitetura. Era a minha pergunta. Pronto. Né? Aí ela levou, Vanessa, vai lá, eles estão precisando de uma secretária. Aí eu digo, eu vou. Aí eu fui, elas gostaram, explicou como era, aí eu fiquei trabalhando como secretária recepcionista no escritório de arquitetura. E início, a gente vendo aquela beleza, né? Tudo é lindo na arquitetura, vendo os projetos, clientes chegando, um povo chique, bonito. Aí... Aí tu falou, é aqui que eu vou ficar. Aí eu digo, é bom demais. Quero isso, Na não quero arquitetura, direito, não. Não é? Aqui só chega o cliente, você fica só no computador aqui desenhando, puxa uma linha pra cá, uma linha pra só Não via tem ela. aquele dor Era de o dia cabeça, todinho, aquele bate. Era, que era o dia todinho, só o clique do mouse, elas ali desenhando. Quando eu chegava lá, elas lá desenhando, e eu vendo os projetos, aí depois via o 3D. Aí tinha os estagiários eu fiz amizade, aí até hoje tenho amizade com ele. Aí ele fazia, eu ficava vendo, achava o máximo. Eu digo, eu acho que eu quero ser arquiteta agora, quero mais nada. Isso eu já estava no 6º período, Eita. Aí eu digo, acho que a dúvida da faculdade é no 6º, porque começava a ficar tudo mais difícil na faculdade. Porque no início é aquelas matériazinhas... Porque a partir do 6º período eu acho que a gente já começa a ver TGP, processo. Então a parte processual, o dia a dia ali do advogado. Porque até então a gente vê muito o direito material, né? Era. Aí no início eu digo, eu tirava de letra, era só ler, faz um textinho, uma coisinha pra lá, puxa pra cá. Era explicando, você entender. E quando chegou na parte processual, que vinha constitucional, um monte de coisa, eu digo, eu não sei nem o que é que eu tô fazendo aqui nesse curso, não. Quem nunca? Doido, eu fiz isso, é coisa pra doido. Aí eu digo, eu tô que nem cego em tiroteio. Aí eu ainda ficava, o que essa palavra quer dizer o quê? Aí as meninas, tu não entendeu? Eu digo, entendi, não. Eu usava o Google, não vou mentir. Mas na minha... Primeiro, Você, segundo, na sua, primeiro, você segundo o quê? Foi período. agora, né? Na minha Foi, época, 2000 o meu celular era um que... 16 eu comecei. Era um que tinha um botãozinho, não tinha não internet, assim, era bem fuleirinho meu celular. Não, meu filho, né? Era... Pelo menos se for da mesma época que eu mesmo, eu lembro que eu passei em TGP, porque eu decorava o livro de Ada Pellegrini. Eu decorei, eu não aprendi. Aí quando cheguei no processo civil 1, eu disse, pronto. O professor tá falando hebraico. E aí o meu desespero foi tanto. E eu via todo mundo entendendo na sala. E eu disse, mas será que eu sou a burra que não tô conseguindo entender? E aí eu cheguei para uma professora e, pelo amor de Deus, me arruma um estágio. Porque quando a gente vai para o dia a dia da advocacia, você consegue se familiarizar com o linguajar jurídico. Isso. Então, foi quando eu entrei no estágio que eu sentei e eu disse, eu tive um professor, graças a Deus, André, me deu essa luz e que foi quem me puxou para o direito médico. Ele abriu o processo físico e fez, vamos lá, nunca vi um processo não, você vai aprender agora. E era de trás para frente, né? E aí a gente foi vendo passo a passo. Ainda tinha isso, que era de trás para frente. E quem me ensinou isso foi a Ana Kilza Patriota. Ela ensinava muito. Aí eu cheguei, eu digo, que doidice, não quero mais não. Aí eu ficava, meu Deus do céu, no 6º, desisti. Digo, vou ficar mais um pouquinho. Mas era aquele negócio, mas a arquitetura é tão bonito. A arquitetura, que coisa boa, que coisa chique. O povo que chega lá, o projeto é 20 mil, 30 mil.
Aí eu digo, oxe, dá dinheiro aqui também, vou ficar aqui. Mas aí quando eu fui olhar para transferir, eu ia começar do zero. Eu digo, oxe, não, tá bom aqui. Vou finalizar e depois, se eu não gostar, eu tento outra coisa. Mas vamos até o fim. Aí pronto, aí não tinha dinheiro para lanche, para comer de noite. Eu Saía ia do perguntar trabalho. isso. Oxe, eu saí. Aí eu trabalhava ali na Ponta Verde e ia para Nassau, a pé. Tem que contar uma resenha. Eu fiz na Nassau também, da Ponta Verde. Que Pronto. fechou, não foi aquela que Foi. fechou? Eu fiz Aí lá o curso. eu ia a pé. Aí do escritório de arquitetura para lá. Aí teve uma... Aí, pra você ter uma ideia, na minha época, o iPhone eu acho que era o 3. Eita. 3 era de Já 3 tá no por 17. 4. Era. Aí eu não tinha dinheiro. Aí de 3 por 4, assim, um negócio assim. Aí, só que para você ter uma ideia, quem tinha acesso à internet assim no celular era quem tinha muito dinheiro. Só que era 2 alunos, que era o ricão, que a gente dizia que era o rico, que se fosse para pescar, tinha que ser o celular e só eles tinham. Aí só esse privilégio quem tinha era eles. Aí não era tão fácil. Aí na época eu tinha um celular que era um redondinho assim, rosinha, e um outro que abria assim. Aí era todo lascado. Eu dizia, é um bom novinho, que bom não era. E o outro é o do ladrão, né? Aí, pra que eu fui dizer isso? Quando eu tava indo pra faculdade, não veio 2 caras me assaltar. E levou os 2? Não, aí veio... Não, você podia contar. Aí ninguém acredita. Aí eu ainda lá vem os 2 de bicicleta. Aí parou, um aqui, outro aqui. E eu tava falando no celular, vacilo. A gente achando que fala na rua, né? Aí ele viu que eu tava com o celular. Aí quando ele encostou, ele, bora, passa o celular. Aí eu peguei e disse, não, eu não tenho. Você tá assim, que você tava falando no celular que eu vi. Aí minhas bolsas grandonas assim, né? Botei ele dentro. Aí ele, bora, minha irmã, passa o celular. Aí eu, peraí, que eu vou procurar. E eu aqui, quando eu meti a mão, só vinha um bom. Eu digo, eita, não é esse não. E eu procurando o outro. Porque um era redondinho, o outro era quadrado. Eu, peraí, demorando que só. E ele, bora, a gente não pode demorar muito aqui não, bora. Aí eu achei. Aí quando eu dei a ele, aí eu fiz aqui. Aí eu, tá vendo meu celular? É velho, pra que tu quer um celular desse? Aí comecei a debater com o ladrão. É advogado. Aí eu fiz, rapaz, pra que tu quer um celular desse? Aí ele, minha irmã, bora, cadê o celular? Aí eu fiz, me dê pelo menos o chip, porque o chip eu preciso dos contatos, eu preciso do que tá aí. Tira pelo menos o chip. Foi, aí ele pegou, vai, tira logo o seu chip aí. E o outro na frente, olhando se vinha alguém. De moto? Não, de bicicleta. De bicicleta. Era pior que eu, ladrão. Eita. Aí ele, tava com arma, viu? E eu, peraí, aí quando eu tentava tirar o chip, começava a me tremer, ele, que demora é essa pra tirar o chip? Aí eu fiz, você não tá vendo que eu tô nervosa? Ainda fiz assim, calma, eu tô nervosa, calma, peraí que eu vou tirar o chip. Aí eu, olha pro celular, tu vai querer um celular desse? Aí ele olhou assim pra minha cara. Fique. Foi, aí ele fez, vá, meu irmão, fique, vá. Aí eu vi a hora de eu levar um tapa, né? Aí eles foram embora, bora, que ela tá demorando demais. Aí foram embora. Aí eu, oh meu Deus, nervosa, andando. E quando chegou lá na frente, que eu olhei pra trás, vi uma bicicleta. Eu digo, eita, eles voltaram pra dar um tapa na minha cabeça ou dar uma pisa em mim. Aí eu sentei na calçada, fiz uma esperando a mesmo. tapa. Foi, eu vou apanhar, eu vou sentar. Aí eu fiquei esperando, mas não era ele, era outro cara. E quando eu vi que não era ele, eu aqui, ó, pra faculdade. Corri, cheguei lá me tremendo, contei pra todo mundo. Todo mundo ria. Mentira, Silvia, me chamava de Silvia, né? Mentira, Silvia. Eu digo, foi. Eu digo, essa Silvia é doida mesmo. Aí os meninos, é da quebrada. Olha, ela é da quebrada, não sei o quê. Aí ficou a resenha. Aí você é a primeira pessoa que é assaltada e desassaltada ao mesmo tempo. Eu digo, foi, convenci ele, né? Aí, pronto, Pronto, aí teve isso, tinha momentos aí na hora do intervalo que você tem que lanchar e não tem dinheiro. Você fazia o quê? Eu corria pra Gula. Era eu e um monte de aluno, um monte de colega que a gente ia pra Gula. Conhece a Gula, né? Não tinha dinheiro da Gula. A gente rachava a Gula. Não, aí o que é que eu fiz? Eu encostava nos amigos que tinha dinheiro. Pra serrar. Aí eu faz amizade e tal. Aí eu tinha uma amiga que tinha Doutora Baba, a senhora sabe o que é serrar? Sei. Sabe, né? Sei. Tá bom, porque assim, né? Aí eu encostava no que tinha dinheiro. Umas conhecidas que tem umas qualidades melhor. Aí ela, bora ali lanchar? Aí eu, bora. Aí eu digo, mas não tenho não dinheiro. Ela, oxe, eu pago. Eu digo, oh, glória. Graças a Deus, eu vou comer. Aquela sopinha. Eu aí no copo, não era na massa. R$3 na minha época, eu não tinha. Aquela aquele caldinho. Era. Aí pronto, aí era ela que pagava, aí quando era isso todo mundo rachava, eu serrava, ficava no meio. Aí tinha outra, uma também que estudou comigo, aí
que também não tinha condições, era nós dois, que hoje ela fez até um vídeo que está no meu Instagram, que ela fala, quando a gente era pobre, a gente passava necessidade. Aí ela, ô Vanessa, só tem R$1, tu tem que contar aí. Aí a gente começava a catar as moedas. Era pra me trazer a foto, depois eu coloco a foto do carro que essa mulher comprou agora. Pra fazer o vínculo a essa história. Foi. Aí a gente rachava, era um copo de sopa, era uma coxinha, e era essas dificuldades. Aí pra voltar pra casa, a sorte que tinha o vale transporte do trabalho, escritório, que dava. Se não, era juntar um dinheirinho, uma coisa ou outra, faltava. Quando não estava desempregada, quando podia ir, ia. Quando não podia, faltava, porque não tinha condições de ir. E foi até finalizar o curso. Engravidei acho que foi no 8º período da minha filha. E foi... Até os professores me ajudaram. Para você ver que você faz um vínculo de amizade na faculdade, né? Os professores me deram fralda. Acho que foi até o Rodrigo Monteiro no dia do meu chá de bebê. Eita, era pra ele estar aqui. Foi. Eu ganhei fralda de professor. Os alunos tudinho. Fez um chá de fralda na época. E a gente fez uma brincadeira. Comprou lá no Bom Preço. Aí comprar refrigerante, bolo, tudo. Aí foi assim, no finalzinho já foi melhorando as coisas, né? Mas porque tá acabando, né? Graças a Deus. No final é mais tranquilo. Mas foi luta. Aí foi pro estágio, pro escritório da advogada que lhe ajudou muito. Você aprendeu tudo lá, né? Você mandou o resumo da sua história. Isso. Depois do escritório de arquitetura, a outra, essa que tinha condições, que é a irmã da advogada, disse, no escritório da minha irmã tá precisando de uma secretária, uma estagiária. Tu não quer ir pra lá, não? Eu digo, eu quero qualquer coisa, eu só não quero ficar parada, né? Bora lá, bora. Ela, Vanessa, aqui aí mostrou e tal. Ela, se você quiser, você fica aqui com a gente. Eu digo, eu quero. Aí comecei com ela, acho que eu tava no 5º período, foi no 4º período, no 4º por aí. Aí, ou foi no 6º, foi uma coisa assim, foi no início, de um já foi logo pro outro. Aí aprendi muito com ela. Você saiu da arquitetura para o estágio de direito, lá onde você ficou até abrir o seu escritório. Foi. Aí iniciei com ela e ela tem a teoria que tem que ler muito livro, e aprendi muito. Aí eu sentava do lado dela. Não tem esse negócio de ficar numa sala separada, não. A mesa dela é aqui, eu sentava aqui, toda conversa com um cliente eu ouvia, aprendendo. Eu também aprendi assim. É o verdadeiro estágio, né? Aprender. E depois que o cliente saía lá, você entendeu? Tem alguma dúvida aqui nesse atendimento? O que é que você acha? Qual a sua opinião? Aí eu dizia, mas ela explicava, aí explicava como era o processo, aí depois veio o PJE, aí tinha cursos, aí você vai também para você aprender, aí vai ter o curso não sei aonde, ela me inscrevia e eu ia lá aprender, aí aprendia o sistema, aprendi tudo com ela me ensinou tudo. E em relação à OAB, Vanessa, tu sentiu muita dificuldade? Como foi a sistemática do estudo? Porque a gente sabe que tem que se dedicar, né? A mesma dedicação que a gente faz para a graduação, para poder se formar. Na sua época também deveria ser a monografia, né? E não o TCC. Na minha época era 50 laudas que tinha que ter monografia, não era trabalho em dupla, não. Porque hoje eu vejo que tem trabalho em dupla, TCC, 15 páginas. Então, eu peguei uma época que era rojão para poder se formar. E estudar para a OAB também era algo que manejava a nossa dedicação. E só quem passa por esse caminho sabe valorizar. E aí, nesse meio de turbilhão aí, porta a porta, 13 anos de idade começou a trabalhar, depois foi para o Confiés, para graduação, foi na dúvida de arquitetura e direito, termina a faculdade de direito. Assaltada, debateu com bandido. Engravidou no 8º período. Como foi essa trajetória da prova da ordem? Se fosse fácil, não era eu. Foi difícil. Aí eu terminei, comecei a fazer a prova da OAB. Todo mundo dizia, faz ainda enquanto tá estudando, na faculdade. Que é melhor, porque se passar, aí tinha uma colega que passou, aí todo mundo começou a se incentivar por conta que ela passou. Aí, como todo mundo já estava fazendo, aí eu perguntava,
E aí, como foi a prova? Aí todo mundo dizia, não, foi de boa. Que uns passavam na primeira e não passavam na segunda. Aí eu me dava umas dicas, você perguntava as dicas. Aí eles diziam, não, eu fico só respondendo questão. Tem a OAB de bolso, fique respondendo. Para onde você for, responda, que vai repetir as questões, isso e aquilo outro. Aí eu digo, então assim é de boa. Eu baixei o aplicativo e ficava só nisso. Não me dedicava, que eu achava que se era tão fácil, vai ser fácil. Todo mundo tá dizendo que é tranquilo. Aí, só que o povo fala para mostrar que, porque eu passei, é tranquilo. Não é boa porque eu sou inteligente. O povo tem essa competição, né? Sim. Que eu acho uma besteira. Que quem vai dizer se você é bom ou não é o mercado, não é a prova da OAB. Aí eu ficava nisso, não me dedicava. Fiz a prova por conta que eu ganhava a isenção, que nem eu disse para ele. Sim. Aí eu consegui, todas as vezes que eu tentei, era na isenção, porque se fosse pagando, não tinha condições, não tinha como pagar. Aí eu não ia fazer o AB, ia ter que juntar, e aí era aí que eu ia ter que, ou passa, né? Aí pronto, aí eu ficava nisso, vou ficar respondendo questão. Aí quando tinha um intervalozinho na hora do almoço do trabalho, eu ficava lá, respondendo. Aí fui tentar a primeira vez, nervosa, o nervosismo também. Conta 50% da prova. Que o povo, então é você e você. E daí escutava isso, você não passou, é você e você ali. Eu digo, mas o meu maior inimigo sou eu mesmo, né? A nossa mente, a nossa preocupação, e vem tudo na cabeça na hora, vem, eita, não passou de primeira, que tem sempre esses comentários. Aí você fica, pra você ter uma ideia, eu ficava nessa agonia fazendo, aí foi depois que eu comecei a estudar, que eu vi que tinha que estudar. Não tinha jeito. Que o que você aprendeu na faculdade, você não vai conseguir passar em OAB, não. Ou você estuda mesmo. Um foco voltado para o exame, né? Isso. Ou não passa, não. Só se você passou a faculdade todinha centrado só estudando. Ou não fazia mais nada, era dedicação exclusiva para aquilo. Mas se você não tinha, tem que estudar. Aí teve uma época que eu repeti, eu acho que eu já estava na terceira. Que eu não passava era na primeira. A primeira era o meu karma. Eu também. Era a primeira, era um desespero para mim. Aí eu focava aí eu odiava umas matérias, aí não estudava aquelas matérias. Aí focava só nas que eu gostava. Aí eu digo, não, aqui não é o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu tenho que estudar. Aí, pra você ter uma ideia, quando eu ia, que era na minha época, foi na UNIT, que todo mundo se encontrava naquela parte ali. Aí você via quem tentou, quem não tentou, reencontrava todo mundo. Aí todo mundo, de novo. Aí já fiquei com vergonha. Tem uma Deus, sabe uma coisa? Eu não vou chegar na hora, vou pra ali não. Que eu fico mais nervosa, fico mais ansiosa. Eu vou me escondi, fiquei dentro do carro. Aí peguei, passei direto. Na hora da prova, foi, que tava todo mundo subindo, eu digo, eu vou. Aí tudo pra mim tem que ser complicado. Aí o que foi que aconteceu? Aí eu saí, entrei. Quando eu cheguei na porta pra entrar na sala, cadê o documento? Mentira. Foi. Aí lá vai ligando pra alguém trazer meu documento na moto. Aí pronto, aí todo mundo me viu do mesmo jeito. Aí liguei, eu esqueci meu RG, traz aqui, não sei o que. Aí corre. Aí quando deu tempo de chegar, e eu entrei. Mas depois que eu estudei mesmo, que eu sentei, que fiquei, e para mim o que serviu foi escrever. Tudo que eu assistia, eu escrevia. Ficava escrevendo. Mas é porque ali é uma dupla memorização, né? Isso. Pela escuta e pela visão mesmo. Você vai memorizar, tanto com você escutando e você escrevendo. Eu também sigo esse método também. Aí eu gastei caderno escrevendo aqui, era escutando o que ele falava, voltava, escreve, volta, o vídeo, escreve. Aí chegou lá, eu já tava nervosa, que já tinha tentado, e aí eu digo, não, mas agora vai. Oxi, o quê? Vou passar nessa. Aí quando eu pego a prova, eu sei de tudo. Aí eu peguei a prova aqui, quando eu li a primeira questão, já não sabia a primeira. Eu digo, eu não acredito nisso, não. Eu digo, eu já não sei a primeira. Pronto. Aí já bate logo o desespero. Aí eu digo, pronto. Aí eu digo, não, calma, respira. Aí pronto. Aí comecei a fazer. Aí respondi e pronto. Aí quando saiu o resultado, eu acertei
62 questões. Oxe, eu não Olha. chorei, não. Chorei. Ave Maria. Questão que só bexiga. Né? Foi. E parece que eu tava tão naquela agonia de Naquela tentar, garra de foi. conseguir. Que eu digo, não, agora vai. Que eu fiquei em êxtase, que eu nem... Só lembro que quando saiu o resultado, que falou, que somou, eu não acreditava em mim. Eu chorava, quando eu olhava a quantidade, eu digo, eu não acredito, e chorava. Aí pronto, aí fui para a segunda fase. Na segunda fase, como eu via muito trabalhista lá, eu digo, não, vou botar trabalho. Aí fiquei fazendo, fiz o curso da Liana Linhares na época. Sim. Era muito bom. Aí eu fiquei... Eu também fiz. Tenho uma CLT autografada por ela. Ai, que massa. Aí tudo que ela falava eu fazia. Colava papelzinho na parede, o cronograma, e ficava lá e fazia tudo que ela falava, aí pronto. Aí comecei a fazer peça, fazendo. Aí quando você começa a fazer a reclamação trabalhista, que você já acha que tá craque, que começa a contestação, eu dizia, eu não vou conseguir. Aí eu bati o desânimo, digo, meu Deus do céu, para aprender esse foi uma demora. Ainda tem esse, ainda tem um monte. Ah, meu Deus, eu não consegui. Aí sei que ficava eu sempre lutando, dizendo, não vou conseguir. Aí depois, não, eu vou. Aí quando chegou no dia da prova, nervosa, mas quando eu vi as questões, foram tranquilas para mim. Assim que eu vi as questões, eu digo, essa daqui eu passo. Tá tranquila, tá fácil. Aí eu tirei 8, alguma coisa. Foi uma pontuação Foi, boa. muito boa. Foi, eu disse a ele, a minha peça foi tranquila. Virou advogada com OAB e tudo, Foi. né? Estamos finalizando a primeira parte da história dela. Antes de finalizar, Flávio, só para finalizar essa primeira parte, ela saiu lá do escritório que fez o estágio, já advogada, que abriu seu próprio escritório na casa da mãe. Não, é a mãe de novo. Tá Na vendo? casa da mãe. Começou a chegar cliente, abriu o seu escritório, alugou uma sala, ali com um pouco de medo, mas foi lá. Tá vendo que eu falei que ela transferiu esse espírito dela de intensidade Para as áreas. isso, né, para as dela. áreas. Abriu o próprio escritório dela em uma sala. Por favor, Flávio, coloca a primeira foto que ela está sozinha. Por favor, para a gente finalizar esse primeiro bloco aqui. Por favor. E olha onde ela foi. Beto Carreiro. É você mesmo. Aqui não é IA não, né? Não, É você mesmo. isso. A Vanessa, que não tinha R$3 para comprar sopa. uma sopa, foi pro Beto Carreiro. Foi. Coloca a foto que tá o marido dela, por favor, e a filha. Por gentileza, Aí também. É balneário aí. Balneário. O esposo dela, a filha e a do júri. A advogada, tribunal do júri. Parabéns pela sua história, tá? Parabéns Inspiradora. mesmo. Inspiradora, né? A história dela. Vamos fazer um pequeno intervalo e já vamos voltar e falar um pouco da Vanessa, doutora Bárbara. Empreendedora. De Isso. sucesso. Estamos de volta com a segunda parte aqui do Direito na Rede, com essa história inspiradora. No primeiro bloco, vocês puderam ver que nós falamos da Vanessa, advogada, da história de vida de Vanessa, como ela chegou até a advocacia. E agora vem a parte, eu até considero principal, né? Que é o case de sucesso da Vanessa, que é a Vanessa empreendedora. Então, a gente quer saber mais um pouquinho como foi que você começou a empreender, por onde começou a empreender, quais dicas pode nos dar também para ser assim tão de sucesso, né? Com certeza. Eu quero ser empreendedor de sucesso. Por favor, já vou ficar aqui ouvindo as suas dicas. Pronto. Na realidade, começou a advogar e a empreender. Sim, com né? certeza. Para você administrar um escritório, você tem que saber empreender.
E quando eu saí da faculdade que eu trabalhava, eu peguei e disse, não, eu tenho que andar com as minhas próprias pernas. Aí montei na casa da minha mãe, montei uma parede lá e fiz um escritório pequenininho, mas fiz. Comecei a atender lá, só que os clientes começaram a chegar e não tinha espaço. Aí eu montei na casa da minha mãe por medo. O medo é o que faz a gente... Travar. Aí o medo de aluguel, o medo de água, luz, como é que eu vou pagar, como é isso. Aí comecei lá. Aí quando eu vi que não estava dando, eu digo, não, eu tenho que ir para um lugar maior. Aí foi quando eu aluguei uma sala, um escritório também lá no bairro. E meti as caras e fui. Aí que a gente começa. Você tem que começar a administrar. Tem que ter o dinheiro do aluguel, tem que ter o dinheiro da água, da luz... de pagar a internet, de pagar isso, e você tem que correr atrás de cliente. Aí, botar sua mola, não ficar sentadinho na cadeira esperando o cliente vir, que ele não vem. Bater na porta, né? Não vai, que advogado é mais indicação. E aí foi vindo um cliente, foi vindo outro, eu fui começando a guardar o meu dinheiro, que eu não sou de gastar muito, e fui juntando. Aí, a dica é relacionamentos. Para você começar a ter alguma coisa, você tem que ter um bom relacionamento, ter amizades, vínculos de amizade, que o povo diz que é a... Network. Isso, tirou as palavras da minha boca. Tem que ter o network. Aí o primeiro, a parte de empreender, que além do escritório, foi um cliente que a gente teve, que contratou eu e meu esposo, que ele é advogado também, para ser advogado dele num supermercado, um mercadinho que ele tem, né? Que... estava com problema com o banco, de fazer a revisional de um contrato de empréstimo, disso, daquilo, outro. E nisso a gente foi trabalhando para ele, vendo as dificuldades que ele tinha no empreendimento dele e vendo que ele estava insatisfeito. Ele fez a proposta de querer perguntou se a gente queria ser sócio. Aí a gente disse que sócio não interessava. Agora, se ele quisesse vender, a gente comprava. Aí foi quando ele disse, então eu vendo. Aí eu digo, então bora comprar. Aí começou as transações para adquirir esse empreendimento, esse negócio. Aí a gente conquistou o primeiro, que foi um mercadinho lá na Barra Nova. Ainda existe? Sim. Aí depois, como a gente já estava lá, e se dá um bairro, povoado pequeno, boca a boca, tem dinheiro, tem isso, tá com mercadinho, é um pessoal novo. Aí tem uma pizzaria no mesmo local, na mesma rua, assim, mais pra frente, que o dono também estava querendo vender. Aí teve um que conhecia, que é a relação com o outro, disse, olha, tu não tem interesse não? Vai lá e conversa com o pessoal. Aí foi quando foi conversando, eu e meu esposo foi lá, viu o ambiente, viu como era, e viu se valia a pena. Aí foi conversando, adquirimos Fechou a o negócio. pizzaria. Aí pronto, aí ficou pizzaria, mercadinho, que mercadinho consome o nosso tempo. O escritório ficou um pouquinho de stand-by, mas eu tenho, querendo ou não, um advogado que trabalha comigo. Aí quando aparece cliente, aí eu e ela faz. E ficou nesse. Aí, como as coisas começaram a melhorar, mais do que antes, como advogada, como empreendedor, ser empresário ganha dinheiro. Eu digo, o meu sonho é fazer minha cirurgia plástica. Eu quero botar silicone, eu quero fazer minha abdominoplastia, eu quero ficar uma Barbie. Aí eu digo, e agora? Depois de tanta luta, né? Não vou fazer, agora vou realizar meus sonhos. Eu quero virar esposa troféu. Eu já disse pra ele, eu digo, eu quero ser esposa troféu. Aí fiquei preocupada com o pós-operatório. O pós-operatório, que muita gente não dá devida importância, mas ele é primordial para uma cirurgia plástica. Aí eu ficava pensando, eu com mercadinho, com pizzaria, escritório, como é que eu vou parar para ficar no pós-operatório? O repouso. O repouso. Aí eu ficava 30 dias não dá, e ficava pensando, e aí, será que dá para eu ir para nem que seja uma semaninha paro, como é que eu faço, com quem eu vou deixar uma semana? Aí fiquei nisso, e quem vai cuidar de mim? Como é que eu vou ficar em casa? A minha mãe, ela iria, mas ela não tem. A mãe era a que ocupava. Aí eu digo, ela não, ela pode, assim, fazer uma comida, uma coisa ou outra, mas força para me levantar, para fazer isso, ela não tem. Aí eu vou ter que arrumar uma enfermeira. Enfermeiro vai ser só aquele tempinho de madrugada. Aí eu vou chamar
O Bruno, meu esposo, ele já cansado de passar o dia todinho Nos empreendimentos. nas empresas. Aí eu digo, não vai dar. Aí eu ficava sempre adiando. Aí eu digo, e agora? Aí fiquei pesquisando na internet o que eu poderia fazer para o pós-operatório ser melhor. Aí foi quando eu vi um vídeo de uma mulher que fez, eu acho que foi em São Paulo, foi em Santa Catarina, que alugou uma poltrona e disse que era perfeito, que era melhor, não precisou de ajuda de ninguém para levantar. E ela mostrou como funcionava. Aí eu fui pesquisar aqui em Alagoas para ver se tinha. Não tinha nem em Alagoas, em Sergipe, nada. Nas redondezas não existia aqui, só no sul. Aí eu, eita, que pena, né? Aí fiquei com aquilo, pesquisando e passou despercebido. Aí depois de um tempo eu dormi. Aí eu não sei se era tanta vontade que eu tinha, que eu sonhei. Sonhei montando a empresa, sonhei com o nome e a cor. Eu sonhava com a cor, assim, a farda dos funcionários. Estou dizendo a você, eu sonhava assim, a calça bege, blusa cor, marsala, era uma marsala, um vinho, né? Sim. Uma cor assim, e o nome, vinha aquilo, e eu me acordei de madrugada, suada, e aquela agonia de que era uma ideia. Aí eu dizia, não, isso não é normal. Foi Deus que me deu essa dica. Você sonhou com a poltrona, foi? Foi. A empresa, já era a empresa com o nome Divas e tudo direitinho. Aí eu digo, não, eu vou montar uma empresa dessa poltrona. E o sonho se tornou realidade. Foi, aí comecei. Eu digo, como é que eu faço? Aí eu digo, eu tenho que botar esse projeto no papel, não é só um sonho. Eu tenho que pegar o sonho e transformar ele em realidade. Aí fui para lá, fui para cá, pesquisei, fui para lá e fiquei calada. Não contei para ninguém, porque uma dica, né? Quando você tiver um sonho, um projeto e não tiver concluído ainda, guarde para você. Fale só depois que tiver pronto. Aí eu não contei nem pro meu esposo. Depois que eu já estava com tudo pronto na minha cabeça, já estava com tudo, onde sabia, onde fazer, como fazer, aí eu disse a ele. Aí ele fez, faça, bora, você não quer? É o que você quer, então meta as caras. Aí eu digo, então, deixa comigo. Aí pronto, aí comprei. Aí quando eu comprei as primeiras poltronas, aí nada de ninguém alugar, aí vai batendo desânimo. Aí o investimento. Aí eu fiz, e agora? Se eu não conseguir, eu faço o que com esse monte de poltrona? Aí depois eu, que nem aquele ditado, eu me saboto, depois eu volto à realidade. Eu dizia, não, se eu sonhei e Deus me deu essa dica, ele vai vir. O cliente vai vir, é só eu ter paciência e confiar que vai dar certo. Quando batia, que quem sabota a gente mesmo é o nosso cérebro, vai pensando negativo, vai botando você para trás. Aí quando eu começava a pensar, eu digo, não, vai dar certo, eu sei que vai. Aí pronto, hoje, graças a Deus, os clientes estão me procurando, um vai indicando o outro e estão vendo a importância do pós-operatório, que essa poltrona, eu vou explicar que ele tinha até dito que não tinha entendido como funcionava. Ela é motorizada. Tem um botão que você aperta e ela vai elevar você e deixa você em pé. Porque quando você faz abdominoplastia e bota silicone, você não pode fazer força nem com os braços e nem com as pernas. E tem que alguém sempre lhe levantar para você andar. Você impulso, né? Que você não pode pegar o impulso. E tem que andar encurvada assim. Aí a poltrona ela já vem na posição que você só encosta. E ela reclina. Aí você aperta o botão, ela senta, levanta, deita, você pode dormir nela. E ela é bastante confortável e tem massagem também. Só que é uma massagem bem suave, é uma vibraçãozinha só para relaxar. Tensões. Isso. Aí ela é perfeita. Não é porque eu quis sou a dona não, mas todo cliente elogia muito. Eu tenho muito feedback assim, dos clientes que quando eu vou buscar, às vezes eu não tenho como mandar os meus funcionários ir buscar, eu vou. Não tenho vergonha. Não tem problema, né? Como você vai? Vou, converso com o cliente vai lá me ver, fala comigo e diz, eu queria tanto ficar mais, é tão boa, não leve não. Aí fica aí eu digo, mas infelizmente eu tenho que levar. Aí ela é muito boa mesmo. E quanto tempo o Divas Comfort tá aqui em Alagoas? Já tem algum tempo? Não. Como é que a gente faz para poder encontrar, né? Rede social, algo assim, como é? Como é que funciona? Ela é novinha, eu comecei em maio desse ano. É um bebê. Aí tem as redes sociais, eu até estou fazendo uma divulgação no Bruno Ventura, na TV Pajuçara, tem uma propaganda lá.
tem no Instagram, tem TikTok e tem site também. E é mais, eu entrei em contato pelo WhatsApp, né? Mas divulga aí, né? Qual que é o WhatsApp? O WhatsApp, a rede social. Pronto. O Instagram é Divas Comfort e o WhatsApp é 8299-8841-9552. É o nosso telefone, você entra em contato, aí assim que você fala, já vem lá dizendo nossos planos, que você pode alugar por 7 dias, 14 dias e 20 dias, e a gente entrega na sua residência e vai buscar, você não tem problema nenhum. Saindo da cirurgia, a poltrona já vai estar na sua casa. E agora uma dúvida, não precisa, você precisa comprovar que fez o procedimento cirúrgico ou não? Não. Então, até se você não quiser, se você não necessariamente tenha feito o procedimento, mas se você quiser, se testou, gostou, se quiser passar um período com ela... Isso. Não, ela é recomendada mais para quem faz a cirurgia, Sim. mas essa semana mesmo teve um senhor que fez uma cirurgia no ombro, me alugou, porque ele não pode fazer a força. movimentação. Aí a entendi. esposa dele ligou para mim, eu entreguei. Teve outro que tem problema no joelho, aí fez. É para quem tem dificuldade em se locomover, se levantar. Então, até para o idoso Isso. também serve, né? Um período que ele esteja ali para recuperação, ela é boa. Entendi. Estamos finalizando. Parabéns pela sua história mais uma vez, tá? Obrigada. Parabéns, obrigado. Nosso primeiro episódio. Foi mesmo. Direito na Rede, foi ótimo. Uma mulher Com empreendedora, certeza. mãe, advogada. E agora vamos saborear Loucos por Coxinha. Ela já comeu. A gente Uma faz assim, a gente delícia. prova ao vivo para ver se realmente a coxinha é boa. Por favor, prove aí ao vivo para ver se realmente a coxinha é boa. E aí, tá aprovada? Delícia. Uma delícia, né? Então, se você vai fazer a sua festa, não tem dúvida. É Loucos por Coxinha. E se você quer alugar uma poltrona, já sabe, né? Divas Comfort. Mas é gostosa Divas. mesmo. Crocantezinha, uma maravilha. Isso porque tá aqui no ar-condicionado, tá? Mas quando chega quentinho, ó, é uma delícia. Uma delícia. Eu sou apaixonado por essa coxinha. Pode comer, fica à vontade. Viu? Doutora, obrigado pela participação. Por favor, finalize o nosso podcast. Agradecer a participação da doutora, né? Porque não deixa de ser doutora, Vanessa Cardial, dizer que foi um privilégio poder conversar com você. Uma história inspiradora de superação e de vitória com um final feliz, graças a Deus. E tem só a crescer, né? Agradecer a companhia do Ângelo, foi Obrigado. maravilhoso. E se você ainda não segue o nosso canal, né? Direito na ative Rede, isso. o sininho para ficar recebendo as notificações também no Instagram. No Instagram, Direito na Rede, podcast. E toda terça, lembrando que toda terça tem episódio novo no ar. Às 19 horas. Muito bem. Tchau. Tchau.